de pessoas que não conseguem ficar em casa na sua própria companhia. Olá, paz e bem. Eu sou o Frei Rodrigo Hipólito, sou frade capuchinho da província Nossa Senhora da Penha do Nordeste do Brasil, conhecido nas redes sociais como os Capuchinhos do Nordeste. E hoje eu quero falar para vocês sobre as dificuldades do ser humano. Eu lembro que há muito tempo atrás eu perguntei a um religioso. Eu queria ser um religioso e estava com muito medo. E eu perguntei a ele, ser religioso é fácil? Ele pensou um pouco e me respondeu, na vida, nada é fácil. E eu fiquei com essa resposta para mim. E realmente, a nossa vida é sempre cheia de dificuldades. Desde as dificuldades da gestação, até as dificuldades, por exemplo, da infância, a criança tentando se comunicar, andar, depois cresce, vai à adolescência, tem as dificuldades próprias daquela fase, torna-se um adulto que também traz suas dificuldades, como, por exemplo, se inserir no mercado de trabalho. E aí eu vejo também os idosos com suas dificuldades de, por exemplo, manusear as redes sociais ou os meios tecnológicos. E aí realmente a nossa vida é cheia de dificuldades, por isso não podemos desanimar e nem achar que a vida do outro é melhor do que a nossa. Dificuldades sempre teremos. Porém, há uma dificuldade que ela parece um pouco escondida, mas ela acompanha sempre a nossa vida e está quase presente em todas as fases da nossa vida, que é a dificuldade de se relacionar consigo mesmo, de se encontrar consigo mesmo. Eu queria usar como base nesse vídeo o texto de Rubem Alves que se chama Escutatória. E ele começa dizendo assim, eu sempre vejo anunciado cursos de oratória, nunca vi curso de escutatória. Todo mundo quer aprender a falar. Ninguém quer aprender a ouvir. Ele inicia assim. E se pararmos para pensar, realmente, ninguém gosta muito de ouvir. É muito difícil alguém ouvir uma sugestão ou uma opinião e não querer dar também a sua opinião, seu pensamento sobre aquilo. Muitas brigas de família são também por causa disso, porque cada um quer defender a sua opinião e cada um quer ter a sua razão. O fato de ouvir é muito exigente. Ouvir o outro, ver a versão do outro e pensar. Quem sabe, talvez, ele também não tenha razão. Ele continua o texto dizendo, não basta o silêncio de fora. É preciso o silêncio de dentro. A ausência de pensamentos. E aí, quando se faz o silêncio dentro, a gente começa a ouvir coisas que antes não ouvia. E há uma grande dificuldade de silenciar. Geralmente, o silêncio é comparado a um momento perdido. Se estamos em silêncio, pensamos logo que temos que ocupar aquilo com algum barulho. Como, por exemplo, nos nossos momentos de oração. Se dissermos, vamos ficar 5 minutos em silêncio numa adoração. Alguém já se inquieta, alguém já quer puxar uma música, como se aquele momento de silêncio não significasse muita coisa. Ou quando vamos, por exemplo, descansar um pouco, as pessoas não conseguem, às vezes, deitar na cama e dormir. Tem que colocar um fone, tem que colocar uma música de fundo, às vezes já sentem essa dificuldade de conseguir relaxar no silêncio. É como se o silêncio, na verdade, fosse o contrário, fosse um barulho perturbador que precisasse ser substituído por alguma coisa. Nós vemos muitos casos assim. E ele continua. Para mim, Deus é isto, a beleza que se ouve no silêncio. Daí a importância de saber ouvir os outros. A beleza mora lá também. E ele continua com essa frase tão bonita. Comunhão é quando a beleza do outro e a beleza da gente se juntam num contraponto. Ouçamos os clamores dos famintos e dos despossuídos de humanidade que teimamos a não ver nem ouvir. É tempo de renovar. Se mais não fosse a nós mesmos e assim nos tornamos seres humanos melhores para o bem de cada um e o bem de nós. É muito importante essa escuta do outro, ouvir também o que o outro tem a falar. E às vezes o nosso pensamento é tão rápido que nós tomamos conclusões antes mesmo de ouvir o outro. Como, por exemplo,
Se você está no seu carro e passa às vezes por um morador de rua, antes que ele conte a sua história, você já imagina o que é que ele seja ou por que ele está ali naquela situação. Há também casos assim, em que não ouvimos os outros, mas já tomamos as nossas conclusões, e eu digo nem julgamos, mas já condenamos, já damos uma sentença. Isso também é muito perigoso. Ele termina o texto dizendo assim: ouçamos o humano que habita em cada um de nós e clama pela nossa humanidade. E aí é que entra, na minha opinião, a nossa maior dificuldade de ser humano, é de estar consigo mesmo, de ouvir a si mesmo. Muitas vezes não temos essa relação com o nosso próprio corpo, com o nosso próprio pensamento, não nos conhecemos, não nos cuidamos, não conversamos conosco. E um exemplo disso é essa questão, por exemplo, do isolamento social. Sabemos que muita gente perdeu seu emprego, está precisando voltar ao trabalho e por isso precisa ir à rua. Mas também temos outras situações de pessoas que não conseguem ficar em casa na sua própria companhia. Existem sim casos de pessoas que não conseguem ficar na sua casa, tendo uma relação consigo mesmo, com a sua família, que já ficam estressadas, que já ficam procurando algo para fazer. Quando, na verdade, nós deveríamos ser a nossa melhor companhia. E às vezes tem gente que não consegue permanecer nessa sua companhia, não consegue ter uma amizade consigo mesmo. E aí por isso que vemos muita gente às vezes na rua, andando e não se cuidando, procurando coisas para fazer, quando na verdade deveria aproveitar desse momento para poder escutar a si mesmo, criar uma relação íntima consigo mesmo e vencer essa dificuldade. Desejo a você muita felicidade e que crie essa amizade consigo mesmo que nos é tão necessária. Ser amigo de você mesmo, se conheça, se escute, cuide do seu corpo, da sua saúde, da sua mente. Aproveite esse momento também, esse momento de isolamento social, para escutar aqueles que estão à sua volta, os seus parentes. Vença essas dificuldades, esses conflitos. Volte à sua história, reveja a sua história. Aproveite este momento para criar um laço de amizade consigo mesmo, que é tão necessária para a nossa saúde mental, espiritual, psíquica, enfim. Que Deus te abençoe e te proteja, hoje e sempre. Amém.